Aí a barreira vai virar baile. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Podem continuar torcendo contra. Resposta efetiva? Nenhuma. Tem mais NGs assinados porque os outros NGs assinados também são com fundos. Então, assim, pelo que a gente está entendendo, que eu acredito que possa ter o desejo de alguns investidores terem o desejo realmente de comprar as ações e ser um investidor do Vasco, e tem outros que são fundos que gostariam, de repente, de participar como um investimento. Eu até gosto. Torçam contra. Fiz amizade com uma pessoa ligada ao Grego, que está comprando a SAP do Vasco da Gama, e anote aí, se você não sabe. A ECAP, que é dona da 777, já se acertou com o Grego para a venda dos 31% das ações que a 777 tem e já pagou. Então, esse dia tem que ser pago para a ECAP. Ai, meu Deus! É o pior da história! É o pior da história! Só no Brasil, e só no Rio de Janeiro, não, em São Paulo também tem, só no Brasil, é que clubes disputam um campeonato sem ter estádio. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, um abraço, um casaco no coração de cada um. Boa noite para você que nos assiste nesse finzinho de noite, bom dia para você que nos assiste já nessa madrugada ou nessa manhã dessa terça-feira, que Deus nos abençoe e tudo de bom para todos nós, tá galera? Olha só, logo de cara, né, a gente vai falar de muita coisa importante nesse conteúdo, nessa edição aqui do nosso canal, do canal Vascaíno desde sempre. Para você aí que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já é membro, você que já é inscrito e que já sempre nos acompanha, também, é claro, sinta-se abraçado, também seja bem-vindo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e a nossa função aqui é trazer as informações do nosso Vasco, é claro, sempre deixar a nossa opinião, tá, meus amigos? Então é o seguinte, logo de cara, eu já vou passando para vocês aqui, a gente vai falar da Matix Capital, situação na justiça, aí, tá, meus amigos? Vamos falar sobre multa que o Vasco também sofreu. Nessa segunda-feira a gente tomou conhecimento, o Vasco levou uma multa aí de R$35 mil mais ou menos. Vamos falar aí que o Vasco acionou a justiça para executar, cobrar o América Mineiro pelo empréstimo de Lucas Figueiredo. Eu vou explicar isso aí para vocês. Vamos falar também sobre Evangelos Marinax, São Paulo Futebol Clube, suposta proposta de R$600 milhões. A lacração não para. A turminha do tumulto, a turminha que gosta de atrapalhar, começaram novamente aí a trazer as falsas informações. Eu vou trazer isso aí para vocês também. O senhor Júlio Brandt, mais uma vez aí, né, com uma melancia no pescoço, querendo se aparecer, querendo chamar atenção para si, perdendo a chance de ficar quieto. A gente vai abrir aspas aqui para o que o Júlio Brandt falou. A situação envolvendo o nosso zagueiro Manuel Capasso, o campeonato brasileiro que pode parar de ser organizado pela CBF, pode ser que a CBF saia do comando do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar de muita coisa importante. Vambora, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos. Tudo de bom? Bom dia para todos vocês. Boa noite também para quem nos assiste aí nesse fim de madrugada, fim de noite. E vamos que vamos dar aqui início então a mais esse vídeo, mais esse conteúdo se tratando do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Logo de cara eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui, ó, só clicar no botão abaixo, é grátis, é 0800, se torne aí mais um membro da nossa família. Se torne membro também do canal Vascaíno desde sempre, tem algumas opções, clica no botão seja membro, ativa o sininho das notificações, deixa também o seu gostei, o seu joinha aí, para ajudar o YouTube a recomendar o nosso vídeo para mais vascaínos. E também, é claro, se você puder, compartilhe o nosso vídeo, o link do nosso vídeo, para mais pessoas acessarem o nosso conteúdo. Tá bom, meus amigos? Dito isso, vamos aqui então dar início
a esse vídeo, se tratando aqui no primeiro assunto, a primeira pauta desse fim de noite, que é a situação da Matix Capital, né? Aquele imbróglio na justiça, aonde o Vasco tem um processo correndo, né? E é o seguinte, tá? Vasco e Matix Capital entraram em um acordo, tá, gente? E pediram aí a suspensão do processo na justiça até o dia 5 de abril de 2025, desse ano, perdão. Ou seja, mais um mês praticamente aí, né, de trégua na justiça, tá? Pediram então a suspensão nesse processo, que é o seguinte, para um acordo amigável, né? Ambas as partes acreditam que dá para, entre Vasco e Matix Capital, chegarem a um denominador comum, alcançando aí um acordo, né? Algo que seria bom, porque seria menos um processo, menos um litígio na justiça envolvendo o nosso Vasco. Então, só para ficar claro o registro, Vasco da Gama e Matix Capital chegaram, né, a um consenso, pediram lá uma trégua, uma pausa no processo, ali, uma suspensão do processo que está em execução, tá, meus amigos? Até o dia 5 de abril desse ano, mês que vem, tá? A expectativa é que ambas as partes cheguem em um acordo, em um denominador comum. Ainda se tratando de balança, de martelo batido, de Vossa Excelência, de justiça, muita coisa acontecendo. O Vasco sofreu uma multa, né? A gente tomou conhecimento nessa segunda-feira em relação ali, gente, uma situação que é o seguinte, ó, Justiça multa CRVG por litigência de má fé em processo movido pela Andrade Ferreira, né, um escritório de advogados, um escritório de advocacia. O que acontece é que a 44ª Vara Civil do Rio de Janeiro deu uma multa, aplicou uma multa ao Clube de Regatas Vasco da Gama de 1% aí da dívida atual. Ô Álvaro, qual dívida é essa? É uma dívida lá da época do Salgado, quando foi contratado o escritório de advocacia para ali mediar a situação da venda da SAF, tá? E esse escritório está cobrando o Vasco na justiça, e com razão. Com isso, o Vasco aí foi multado em 1%. A dívida hoje está na casa de 3,5 milhões, para ser mais exato, R$ 3.563.918,96. 1% disso aí é algo em torno de R$ 35.563, para ser exato, e 92 centavos. Então, R$ 35.563,92 é a multa que o Vasco teve acrescentada nesse processo pela 44ª Vara Civil, né? No caso ali por litigência de má-fé no processo envolvendo a Andrade Figueira, tá, gente? Então fica o registro aí. É algo que faz parte, né? O Vasco tentou um movimento, não deu certo, aí é claro, o tribunal contrapartida deu aquele puxãozinho de orelha, né? Aquela multa de 1% para o Vasco, que saiu barato, né? Mais 35 mil. É claro, para quem já deve aí quase 1.400 bi, 35 mil não é nada. Por outro lado, é sempre dinheiro. É assim que a dívida alcança valores estratosféricos. Então fica o registro da multa que o Vasco levou em face do processo em litígio também com a Andrade Figueira, tá? O escritório de advogados. Agora, meus amigos, se tratando ainda de justiça, o Vasco, né? O Vasco executou, entrou na justiça para cobrar o América Mineiro. É o seguinte, o Vasco tem um acordo assinado em contrato com o clube de Belo Horizonte pelo empréstimo de Lucas Figueiredo ao América Mineiro. O que acontece é que o Vasco firmou uma parceria ali. Olha, a gente empresta o Lucas Figueiredo para o América e o América aí vai nos dar a preferência de compra de 2 atletas do elenco deles. Um desses jogadores seria o Matheus Henrique. Só que o América Mineiro vendeu o Matheus Henrique para o Al-Shabaab da Arábia e não deu a preferência para o Vasco.
E isso incomodou muito a diretoria do Vasco, que por sua vez agora está executando, está cobrando o América Mineiro na justiça num valor na casa de R$ 1.300.000 em face do empréstimo do atacante Lucas Figueiredo, tá, gente? Então, essa é a situação aí. Deixa eu só arrumar aqui, só um instantinho. Pronto. Essa é a situação, essa é a situação, meus amigos, envolvendo aí Vasco e América Mineiro. Tinha uma preferência de compra do Vasco, né, para 2 atletas deles, sendo que um era o Matheus Henrique, e eles venderam o Matheus Henrique para o Al-Shabaab, não dando a preferência de compra ao Vasco. O Vasco, então, está fazendo a sua parte, está cobrando. Tá certo, porque até vendedor de água executa o Vasco na justiça, cobra o Vasco, que também não está errado de cobrar, tem que cobrar mesmo, quem deve tem que pagar, e quem tem dinheiro a receber tem direito de cobrar, né? Tá tudo certo. Então, se o Vasco, quando deve alguém, as pessoas não pensam 2 vezes e cobram o Vasco tem que fazer o mesmo exercício. Se os caras devem ao Vasco, se eles ali não cumpriram um gatilho estipulado em contrato, que era de preferência de compra em relação ao atleta Matheus Henrique, e venderam ele sem o consentimento do Vasco, sem primeiramente consultar se o Vasco teria interesse a contratar o atleta ou não, então o Vasco tem total direito de cobrar esse empréstimo do Lucas Figueiredo, como eu já mencionei, R$ 1.300.000. Agora, meus amigos, antes da gente falar de Marinacci, São Paulo, 600 milhões de proposta, Júlio Brandt, toda essa polêmica que é um assunto mais envolveu o torcedor vascaíno durante o dia, tarde, noite também dessa segunda-feira. Quero falar com vocês aqui sobre o Manuel Capasso. Ele segue no elenco, segue treinando, estava no Maracanã nos 2 jogos, no Maracanã não, esteve presente nos 2 jogos contra o Flamengo, no Engenhão, e também no Maracanã no último sábado, segue treinando, sempre fazendo postagem na sua rede social, treinando com a camisa do Vasco, sempre com palavras positivas, tá? A gente tomou conhecimento através do BTB Esportes que Manuel Capasso teria recusado uma proposta lá da MLS, do futebol dos Estados Unidos, né? Lá da Major League Soccer. Então, Capasso aí preferindo ficar no Vasco. Algo, meus amigos, que eu, tá? Que sou um Réis mortal, digamos que eu não sou assim, ninguém na fila do pão, não sou jornalista nem nada. Eu já havia dito isso para vocês, lá em janeiro. Para quem me acompanha aqui sabe, a gente trabalha com a verdade. Lá em janeiro eu falei, esse negócio do Capasso é tudo conversa fiada. Isso aí é jornalista tendencioso, é cavadinha para tirar ele do Vasco. Ele pode não ser primeira, segunda opção. O Vasco só vai vender ele se valer a pena. Não vai sair vendendo para qualquer time da esquina para jogar na várzea, não. Eu já tinha falado, e toda hora aí canal aqui do YouTube lacrando, porque vai sair, porque vai sair, porque vai vender, porque vai sair, porque vai sair. Tá ficando feio. Tá ficando feio, porque agora o discurso camaleão de alguns já tá mudando. O discurso camaleão, porque né, o camaleão vai ficando mudando de cor de acordo com o ambiente, não é isso? Então o discurso camaleão é esse. De acordo com a situação, o discurso vai mudando. Agora o discurso é o quê? Capasso deve permanecer no Vasco pelo menos até o meio do ano. Outra controvérsia também, porque o Capasso tem contrato até o final da temporada. Mas o Vasco quer vender ele, que não sei o quê, porque ele pode sair de graça. Mas para o Vasco vender, tem que colocar para jogar, para valorizar. Se deixar no banco, deixar treinando longe do elenco, vai desvalorizar o jogador, não vai achar nem o valor que investir no jogador. Então tem uma série de narrativas contraditórias. O que eu sempre afirmei desde o início, que é a minha opinião, que é o que eu penso aqui. Tá? Capasso não é primeira nem segunda opção para a zaga hoje, mas o Vasco não vai abrir mão de um ativo do clube assim tão facilmente. A ideia do Vasco era emprestar o jogador ou vender por valores ali que fossem sedutores. As propostas que chegaram não agradaram nem ao jogador e nem ao Vasco, por isso ele vai ficar no Vasco. E olha, só depende do próprio Capasso. Se ele mostrar futebol, se ele demonstrar que tem qualidade, que merece uma chance, uma vaga nesse time, o Carille pode dar uma chance. Só depende do próprio Manuel Capasso. Tá, gente? Agora se tratando aí sobre campeonato brasileiro. Tá? Um assunto muito importante que a gente trouxe aí uma prévia no último vídeo, né, dessa madrugada de domingo para segunda-feira, que é sobre o campeonato brasileiro. Atualmente nós temos um modelo de Série A aqui no nosso país, né, a nossa liga, vamos dizer assim, né, o nosso Brasileirão. Né, na Inglaterra é a Premier League, que em inglês é a Primeira Liga.
Na Espanha temos La Liga, né, que em espanhol no caso é a Liga. Na Inglaterra temos a Série A Tim, porque o grupo de telefonia comprou o Neymer Whites, né, ali do campeonato, então é a Série A. Lá na Alemanha temos a Bundesliga, e nos Estados Unidos a MLS, e assim por diante. Fato é que hoje, já há alguns anos, né, o Campeonato Brasileiro, desde que passou a ser por pontos corridos, ele sempre foi organizado pela CBF. E a CBF, já há mais de uma década para cá, ou para não dizer desde sempre, ela vem sempre deixando a desejar em relação ao investimento, em relação à qualificação de profissionais da arbitragem, em relação qualidade ali nas imagens que são contundentes da partida, sobretudo agora nessa era do VAR, né, que é o Video Assistant Replay, né, o assistente de vídeo, o árbitro de vídeo, né, que tem a chance de ver e rever o lance, por isso que é replay, né? Então a gente sabe que a CBF é muito controversa, a CBF muito questionada, seus critérios, né, uma entidade no mínimo omissa e pífia aqui no futebol brasileiro. E levando para a seleção brasileira, são Copas do Mundo, uma atrás da outra, já de 2022 para cá. Tá? Não é demagogia, não. De 22 para cá, que foi quando a gente ganhou a Copa, ou seja, 23 anos, a CBF não sabe lidar com a seleção brasileira, não sabe tratar bem os grandes jogadores, trata bem demais jogador mediano, trata mal grandes jogadores, ou dá muita regalia para jogador que não tem que dar muita regalia, que senão vira bagunça, que foi o caso de algumas Copas do Mundo que a gente viu aí anos atrás. É uma CBF muito perdida. Todo ano é escândalo envolvendo dirigentes da entidade máxima do futebol brasileiro, ora é o Roberto Caboclo, ora é o próprio Edinaldo Rodrigues, que agora há pouco tempo foi absolvido pelo STF, várias outras situações. Então, isso aí é só um capítulo da CBF. Mas o que mais pega mesmo para a CBF hoje? É falta de representatividade, falta de transparência e, principalmente, falta de investimento na base do futebol brasileiro, falta de investimento nos clubes de menor porte, nos clubes ali de maior porte, um equilíbrio. A CBF ela não prega por um equilíbrio no futebol. Ela prega o seguinte, quem pagar bem, para ela tudo bem. É tipo isso. Né? A CBF, por exemplo, não aperta o calo de algumas emissoras, a CBF não aperta o calo de alguns clubes, a situação do fair play, do jogo limpo aqui no Brasil, do jogo financeiro, a gente sabe que rola uma loucura total nos bastidores ali, que no final das contas ninguém entende nada, se é que vocês me entendem, né? Então assim, é uma bagunça. Os gramados do futebol brasileiro estão mais para pasto, para curral, para qualquer coisa, menos para campo de futebol profissional, para uma Série A de futebol. Os árbitros, como eu já mencionei, pessimamente qualificados, o investimento é pífio, o investimento em equipamentos, o investimento em câmera, o investimento em qualificação e profissionalização dos árbitros, os árbitros que até hoje não são profissionais, né? É notório isso. Então assim, tudo isso deu base, deu margem para que todos os clubes do futebol brasileiro reclamassem e continuem reclamando. Né? Há pouco tempo foi aí a Leila Pereira, aí agora, meses atrás, foi o John Textor, em relação à própria Leila Pereira, né? Toda hora, é o Vasco indo na CBF, toda hora também, é o Fluminense indo lá reclamar, é o Corinthians, é o São Paulo, é o Santos, é o Grêmio, é o Inter, todo mundo está insatisfeito com a CBF, todo mundo. Um time é favorecido hoje, amanhã ele se lasca, e aí por diante, né? Diferente com o Vasco, né? Que o Vasco só se lasca na mão de arbitragem, né? É muito raro algum árbitro errar a favor do Vasco, né? Mas enfim, vamos lá. Com isso, abriu precedente, abriu margem, porque agora nós temos a Libra, que é onde o Urubu está lá, outros times, né, do futebol brasileiro estão encabeçando, e temos a LFU, ou a Liga Forte Futebol, Liga Forte União, que é o grupo encabeçado pelo nosso Vasco. Né? Esses dois grupos aí estão organizando o campeonato multibilionário, né? O campeonato mais bem pago de todos os tempos, vai ser desse ano de 2025, o ano que vem, e assim sucessivamente. Vasco e outros clubes estão assinando ou estão para assinar de seus maiores contratos da história dos clubes em relação a direito de transmissão de televisão, de imagem.
Ou seja, onde você coloca muito dinheiro, você quer lisura, você quer qualidade, você quer um bom produto, porque você está investindo muito naquele produto. E se você coloca muito dinheiro naquele produto e o produto não tem credibilidade, um campeonato que não tem lisura, um campeonato que não tem ali transparência, você queima o seu próprio produto. Ou seja, com outras palavras, você queima o seu dinheiro. Você investe bilhões em um produto que não entrega nem metade do valor investido aos seus financiadores, que são aí, como eu já mencionei, a Libra e a Liga Forte União. Fato é que ambas as entidades, né, os grupos aí, já começaram a conversar, a debater a possibilidade de estarem à frente aí da organização do novo Campeonato Brasileiro a partir de 2027. Isso mesmo, gente. Segundo, é algo ainda embrionário, está começando. É claro, é um desejo antigo do futebol brasileiro, que o Brasileirão saia da mão da CBF, mas agora me parece que pode acontecer, porque, como eu já mencionei no início da narrativa, hoje a gente está lidando com números, com papo de bilhões, né? Um campeonato, como eu já mencionei, multibilionário. Então, eu acho que agora pode haver mudança sim no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o maior recado que a Libra e a LFU têm que passar para os clubes, para os torcedores, que são os maiores ativos de qualquer clube de futebol, e para a mídia mundial no geral, claro, né, que são os principais aí, que regem um campeonato de futebol, é qualidade. A começar pelo gramado. A CBF, a gente vê aí nos últimos semanas um debate onde a mídia tenta distorcer. A mídia fala, mas jogar em campo ruim não dá, é melhor jogar num campo sintético. É verdade, é verdade. É 1000 vezes é melhor você jogar num gramado igual ao do Engenhão do que você jogar num gramado, num curral, né? Isso eu concordo. Agora, não dá para você ver todo ano todos os times investindo 50, 100, 150, 200 milhões de reais em uma janela de transferências. Estou falando dos clubes, tá? E os clubes não botam um gramado decente. Flamengo e Fluminense tem ali a concessionária do Maracanã, que nem deles é o estádio, só administra, vamos dizer assim, só pagam um aluguel. E nem o gramado eles conseguem manter 100%. Está sempre ali 80%, 90%, nunca está 100%. E o que eu quero dizer com isso? O Internacional tem até que um gramado bom, mas eles têm uma dificuldade lá, que é a questão ali do sol. Mas aí o problema não é nosso. O problema é de quem construiu o estádio, dos engenheiros. Aí cada clube que se vire. Traz tecnologia de fora, coloca raio ultravioleta, não sei, dá um jeito, sabe? O Grêmio já tem dificuldade também, o gramado lá do Arena do Grêmio está sempre com os buracos, sempre com a situação. A Neoquímica agora se recuperou, no começo do ano estava ruim. O Morumbi tem um gramado legal. A Vila Belmiro, quando está seco, é um gramadaço, mas quando chove dá uma lama também. Então é complicado. Então eu acho que assim, primeiro recado que a Libra e que a LFU tem que passar, se eles forem realmente organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2027, é obrigar aos clubes a fazer um investimento mínimo de gramado, botar uma régua, é isso mesmo, um selo de qualidade. Ó, tem que cumprir essa exigência. Não cumpriu, está interditado o estádio até que sejam atendidas as exigências da Liga. Tem que ser assim, na Inglaterra é assim, na Espanha é assim, na Itália é assim, por que no Brasil é diferente? Outra coisa, se eles forem realmente organizar o campeonato, eles também têm a obrigação de ajudar os clubes com esse investimento na qualidade do gramado, seja trazendo tecnologia, importando tecnologia de fora, mão de obra de fora, né? Até os clubes, vamos dizer assim, aprenderem o caminho das pedras para manter os gramados, que é uma vergonha um clube de futebol não conseguir manter um gramado de futebol, sabe? Isso para mim é uma lástima. É a mesma coisa que um cozinheiro não conseguir manter suas panelas limpas, é a mesma coisa que um construtor civil não conseguir manter ali a sua ferramenta limpa, é a mesma coisa que um motorista de carro não manter ali o seu carro funcionando limpo e assim por diante. Não tem condições, é o mínimo, né? Então, acho que esse é o primeiro recado que a Libra e a LFU tem que passar. E o segundo recado, que é tão importante quanto os gramados,
mas que também tem o mesmo nível de importância, é a questão da arbitragem. Tem que ser uma arbitragem super, hiper, mega profissional, tem que ser uma arbitragem qualificada, temos que colocar urgentemente no futebol brasileiro o impedimento semi-automático, temos que trazer o máximo de tecnologia possível. O que tem de melhor no mundo? Ah, o que tem de melhor? Estão usando lá na Inglaterra, poxa, estão usando lá na Itália, estão usando na Espanha? Traz para o Brasil. Tem que ser assim, gente, porque para mim não dá. Não fecha a conta. Você tem um novo campeonato, que é onde um grupo arrecadou quase 2 bilhões, o outro grupo arrecadou quase 2 bilhões. E você não ter gramado bom, não ter árbitro de qualidade, também não vai fechar a conta, porque aí vão fazer igual a CBF. O que a CBF já está fazendo, qualquer um faz, que é nada, né? Então, eu acho que pode ser uma mudança muito positiva para o nosso futebol, mas é algo que está sendo negociado, conversado e estudado. Vamos acompanhar e torcer para que realmente algo diferente aconteça em relação à organização do nosso campeonato brasileiro. Aí a CBF vai ficar a cargo só de tomar conta da seleção brasileira, né? Cuidar da Granja Comari, das seleções de base e da seleção principal. Só, eu acho que já é muita coisa, né? Eu acho que já é muita coisa deixar a CBF cuidando da nossa seleção brasileira, mas a princípio seria isso. Meus amigos, olha só, se tratando agora, vamos começar falando de Júlio Brandt aqui. Deixa eu abrir aspas aqui para a manchete de uma notinha, mais uma notinha dessas da vida que ele publicou na rede social dele. Vamos lá. Abre aspas para o Júlio Brandt. O sócio e o torcedor querem a Vasco SAF gerida por investidores, profissional, não mais pelo associativo. Ponto. Fecha aspas. Olha, não bateu ninguém na porta da minha casa, nem me ligou do Vasco para me fazer uma pesquisa, muito menos do escritório do senhor Júlio Brandt, para me fazer uma pergunta, uma pesquisa. Ah, Álvaro, você quer isso, você quer aquilo? Não, para começar ninguém perguntou nada. Eu tenho certeza que para 99,9999 de vocês ninguém perguntou nada. Então eu acho interessante o Júlio Brandt vir a público dizendo o sócio e os torcedores. Ah, tá. Então o Júlio Brandt agora é o porta-voz da torcida. O interessante é que alguém tem que avisar ele que ele tem que combinar isso com a torcida do Vasco. Tá? O Júlio Brandt tem que combinar isso com a torcida do Vasco, não está sabendo disso. Ninguém deu carta de procuração para o senhor Júlio Brandt vir a público e falar que está todo mundo querendo isso. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, esse senhor proferiu uma piada em suas redes sociais. Na minha opinião, isso é uma piada, tá? E o terceiro ponto, eu acho isso muito estranho. Eu acho isso muito estranho, porque ele sai do conselho da SAF e agora começa a estrangular, a asfixiar a gestão do Pedrinho para que a Vasco SAF fosse vendida, como se o Vasco tivesse 10 propostas na mesa e não é vendida a SAF do clube, porque o presidente não vende por capricho ou por interesse próprio. Eu acho isso muito, muito, muito interessante, para ser muito sincero para vocês. E aí, outra coisa. O Júlio Brandt, será que ele não lembra? Que ele mesmo falou do golpe. Falou que o torcedor apoiava o golpe aquela vez da Lagoa. A gente não apoiava não, Júlio Brandt. O golpe do Levin. Quem queria aquele golpe, Júlio Brandt? Eram os conselheiros da situação que estavam dentro do Vasco, os beneméritos e grandes beneméritos do clube. A torcida no modo geral e o sócio torcedor no modo geral e o sócio estatutário daquela época não queriam, portanto que não houve uma AGE naquele golpe. Vocês fizeram uma AGE no segundo agora para vender a SAF na era do Salgado, mas com a lavagem cerebral, com aquela frase, urubu otário, a 777 tem dinheiro para baralho, né? Com aquela narrativa, eles querem, São Januário, 700 milhões para dívidas, mais 700 milhões para o futebol. Eles vão pagar tudo, eles querem o mega time, e não sei o que lá. Vocês contaram essa narrativa para o torcedor, para o sócio estatutário, para passar a AGE para vender a SAF. A AGE passou, a SAF foi vendida. Você, senhor Júlio Brandt, você leu parte do contrato e aprovou a venda da SAF. Aí depois que o negócio deu ruim, que azedou, que moiou pro lado do Salgado, da 777 e pro seu lado também, seu Júlio Brandt, você como bom camaleão que é,
se camuflou, né? Desistiu das suas eleições para atrapalhar o Levin e foi apoiar o Pedrinho, que aí até aí movimento político normal, todo mundo já sabia disso. E aí você foi e apoiou o Pedrinho. O Pedrinho, para poder cumprir o seu toma lá da cá, porque o Pedrinho fez isso, tá na cara, né? O Pedrinho, pelo apoio do Júlio Brandt, deu uma cadeira para ele lá. A grande verdade foi essa. É política, gente, não tem jeito, é política, é complicado mesmo política. Aí o Pedrinho te deu uma cadeira no Vasco, não foi, seu Júlio Brandt? Aí agora você que não teve voz, ficou asfixiado, ninguém te deu ouvido e não tem que dar mesmo, você ficou dodói, né? Porque essa doença que se alastra dentro do Vasco, sendo disseminada pelo seu grupinho político, ela vem cada vez mais ganhando força dentro dos bastidores do clube para jogar a torcida contra a atual gestão. Aí você viu que não ia ter voz e renunciou. E já veio junto com uma carta, né, já para jogar o torcedor contra o presidente do clube às vésperas de um Vasco e Flamengo, né? Aí agora o senhor vem, logo depois do Vasco ter sido eliminado, com a narrativa envolvendo o São Paulo e o Evangelos Marinax. Aí o senhor vem com essa frase que o torcedor quer, que o sócio quer. Então peraí, é só o Pedrinho que quer pagar as contas do Vasco? É só o Pedrinho que quer pagar as contas do Vasco? É só o Pedrinho que quer manter o salário dos jogadores em dia? O sócio do Vasco e os torcedores, ninguém quer isso. Todo mundo quer que o Vasco seja vendido. Para de jogar pra galera, seu Júlio Brandt. Faça esse favor pro torcedor. Se você se diz vascaíno, seu Júlio Brandt, ou entra para ajudar, ou não fala nada que vá atrapalhar. Agora, meus amigos, se tratando da SAF, já que eu peguei esse gancho, foi aniversário nessa segunda-feira do Olympiacos da Grécia, clube do Evangelos Marinax. O São Paulo Futebol Clube foi lá na rede social e parabenizou o Olympiacos. Aí o @Avante Tricolor, né, a galera que cobre lá o dia a dia do São Paulo, disseram que já teria um acordo entre São Paulo e Marinax para investimentos no futuro. E isso está gerando um burburinho muito grande aqui no Vasco, né? Porque a gente sabe, a situação do Marinax, que tem o NDA, o contrato de confidencialidade assinado com o nosso Vasco. Ele é um dos que tem ali um interesse na compra da Vasco SAF. E aí começa pessoas como esse próprio Júlio Brandt, que eu acabei de mencionar, a atacarem o Pedrinho. Ah, porque tá vendo? A culpa é do Pedrinho. Olha aí, agora vai chegar o Marinax e vai comprar a SAF lá que vai comprar o São Paulo, vai investir no São Paulo, vai botar dinheiro no São Paulo e não quer o Vasco. Mas o interessante é que o Júlio Brandt não fala, não lembra, e essa galera que adota esse discurso também não lembra que se o Vasco hoje tá numa recuperação judicial, tá com a dívida dobrada em Gente, o Vasco em 123 anos fez 680 milhões de reais de dívida, 700, vamos arredondar. Como é que em mais 2 anos só a dívida do Vasco dobrou com a SAF? Só me expliquem isso. Em 123 anos de história, o Vasco tinha 700 milhões em dívida. Em 2 anos de SAF, indo para 3 agora, a dívida do Vasco dobrou. Me expliquem isso, meus amigos. Por que isso? Porque o câncer que está dentro do Vasco, ninguém tem coragem de falar. Esse câncer está matando o Vasco. E essa patotinha política aí, o câncer do Vasco se chama politicagem. É isso que está acabando com o Vasco, porque aí vem o Pedrinho, tira a 777, que estava acabando com o Vasco da Gama financeiramente. Todo mundo sabe disso. Pedrinho tem muita coragem, tira a 777. Está enfrentando eles na justiça agora. Está tentando começar a obra do estádio. Começou a fazer a parte molhada lá, a parte de piscinas e de recuperação no CT Moacir Barbosa. Está mantendo o salário dos jogadores aí em dia, na medida do possível, trampos e barrancos, parcela daqui, paga dali, mas está mantendo, trazendo patrocínio, tentando trazer jogador, a gente reclama daqui, dali, mas está tentando. Aí ficam os oportunistas falando, porque tem que vender o Vasco, porque não dá mais para o associativo gerir, porque o associativo está acabando com o clube, porque isso e porque aquilo.
Mas o Vasco tá nesse imbróglio todo hoje é por conta da patotinha do Júlio Brandt. É por conta da patotinha do Jorge Salgado. Osório, Duque Estrada, Adriano Mendes, KPMG, Lúcio Barbosa, o próprio Júlio Brandt, Mussa e mais vários atores aí do Vasco da Gama. Beneméritos, grandes beneméritos e conselheiros. Muito conselheiro no Vasco que é conselheiro só para dizer eu sou conselheiro do Vasco, meu clube do coração, eu sou conselheiro lá, porque eu tava lá na Lagoa, porque olha aí, porque eu tava aqui, porque eu tava lá, e aí ganha ingresso e não sei o quê. É só para isso que os caras querem ser conselheiros. Os caras não querem se aprofundar nos assuntos, não querem bater de frente, tem medo de perder a cadeira. Essa é a grande verdade. Os caras não têm coragem de bater de frente com o sistema que tem dentro do Vasco hoje. Aí usam essa narrativa para dizer assim, aí ó, tá vendo? O Vasco agora não vai ser vendido mais pro Marinax por causa a culpa é do Pedrinho. Porque isso, porque aquilo. Ô gente, numa boa. Numa boa. Quem deixou o Vasco nessa situação foi a 777. Se o Pedrinho não tira a 777 do controle hoje, o Vasco estaria com todos os bens bloqueados na justiça, tudo penhorado, porque a 777 está endividada de maré de si, devendo até as calças, literalmente. A 777 está ultra, mega, hiper endividada. Então não venham com essa narrativa que o Pedrinho está atrapalhando, porque o Pedrinho não quer vender, porque o Pedrinho é o culpado, porque agora o Marinax... Vamos lá. Primeira coisa, o São Paulo foi lá e fez lá o seu merchan. Deu os parabéns. É o papel deles. Se eles querem investimento, eles têm que ficar ali puxando o saco mesmo do grego. É o papel deles. Tá? Segunda coisa, a informação que já tem um acordo acertado veio lá de canal que cobre o São Paulo. E vocês sabem, né, que quem cobre o clube, como é que é tendenciosa as coisas, né? Outra coisa, se o Marinax for realmente investir lá, vida que segue. Vida que segue. Já falei uma vez, duas vezes, três vezes, vou falar de novo. Eu não sou torcedor do Marinax Futebol Clube. Eu sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se ele quiser vir comprar a SAF do Vasco, investir no Vasco, montar um time bom, pagar dívida, welcome to do from Vasco da Gama. Seja bem-vindo. Se não quer também, vai lá. Valeu, vida que segue. Eu não vou ficar aqui pagando de viúva de ninguém não, gente. Porque eu torço pro Vasco. A gente já viu esse filme quando ficaram fazendo apologia, propaganda até umas horas aí para 777. E olha como é que tá o Vasco hoje. A dívida em 3 anos dobrou por conta depois que entrou a 7777. Então vamos, olha, ver legal, meus amigos. Vamos ver legal essa situação aí. Outra coisa. Aí fica agora lacrador. Ah, porque o Vasco recusou uma proposta de 600 milhões pela venda da SAF. 300 milhões à vista, mais 300 milhões parcelado. Isso tudo é para tentarem dizer para o torcedor que não acompanha o dia a dia que tudo isso está acontecendo e o Pedrinho é que está fazendo errado. É um movimento político sujo dentro do Vasco, porque ano que vem é o último ano do mandato do Pedrinho, já estão jogando sujo desde agora para atrapalhar em tudo, na reforma do estádio, na venda da SAF, no time dentro de campo, para contratar jogador, porque tem muito mequetrefezinho aí, para não dizer outra coisa, que se diz vascaíno e não torce pro Vasco, que tá jogando contra sim. Tá jogando contra sim. E essa é a grande doença que tem dentro do Vasco. Outra coisa. Gente, o que o Vasco vai fazer com 600 milhões, gente? Aí tem gente que fala assim, não, porque não quer dizer nada. 600 milhões é só um valor para comprar a SAF. Isso não impede do investidor depois montar um grande time para a gente ser campeão. Aí usam um exemplo assim, ah, porque o Cruzeiro, o Pedrinho BH comprou a SAF barato lá, mas está gastando muito no time. Tá, beleza, mas espera aí, essa suposta proposta de 600 milhões de reais, ela veio de um vascaíno? Porque até onde eu sei, o Pedrinho BH, ele é dono do Cruzeiro, mas ele é cruzeirense. É diferente. Diferente. Por exemplo, se um vascaíno, muito vascaíno, oferece 600 milhões para poder comprar a SAF do Vasco,
mas por fora ele vai investir mais 800 milhões, 1 bilhão por conta própria, porque ele é Vasco, aí é uma coisa. Agora, vocês acham que uma empresa de fora, que ficou sabendo da história do Vasco semana passada pelo Google, vai chegar, vai comprar a SAF por 600 e vai gastar 3 vezes mais depois para poder montar time e pagar a dívida do clube? Vocês acham isso mesmo? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, gente. Tanto que não vai, você vê lá o Bragantino. Compraram barato, investiram, aí contrataram alguns jogadores, brigaram, agora estão lá, ó, só serve para vender jogador. Bragantino é um clube satélite, só serve para vender jogador. Briga, disputa, atrapalha, briga para não cair, briga lá em cima, briga para não cair, briga lá em cima. Mas é um time de celeiro, para vender jogador. Vocês querem um Vasco desse jeito? E outra coisa, vamos ser realistas. 600 milhões hoje, o Vasco não paga suas dívidas. Uma dívida de quase 1 bilhão e 400 milhões. Hoje, o Vasco não paga nem as suas dívidas. Aí como é que o Vasco vai montar um grande time para ser campeão de tudo? Gastar 200 milhões de reais aí em uma janela, 2 de transferência para ser campeão de tudo? Me expliquem isso, por favor. Então, primeira coisa, vamos parar de se apequenar. A gente não pode se apequenar e entrar nesse conto do Vigário que 600 milhões é uma grande proposta porque o Pedrinho tá... Para comer de conversa. Eu não tenho como provar que se o Vasco recebeu proposta ou não. Começo de conversa. Tá? Segunda coisa. Se o Vasco recebeu essa proposta, é muito baixo. Só a Portuguesa foi vendida por 1 bilhão. A Portuguesa, 1 bilhão. Tá? Como é que o Vasco vai ser vendido por 600? Me expliquem, meus amigos, por favor, com todo respeito. Como é que a gente vai vender o Vasco por 600 milhões de reais, enquanto o Urubu arrecadou 1 bilhão e meio no ano passado? E a projeção para esse ano é arrecadar mais ainda. O nome disso é apequenamento. É torcedor desesperado para ver 2, 3 jogadorzinhos mais ou menos no time, para ganhar 2 ou 3 clássicos do rival. E amanhã ou depois está o clube quebrado de novo, endividado, sem disputar título do mesmo jeito. Eu não quero um Vasco assim. Eu quero um Vasco que tenha quase nada de dívida, que dívida todo mundo tem. Quero um Vasco que tenha dívida ali bem baixinha. Eu quero um Vasco que tenha um grande time, que tenha um grande estádio moderno, para comportar o seu torcedor do tamanho que a nossa torcida merece. E eu quero título. Só que não é com esse apequenamento que a gente vai arrumar o Vasco. Não é com esse apequenamento. A 777, supostamente, colocou 310 milhões de reais aqui no Vasco. No que isso resolveu a vida do Vasco? Meus amigos, me mostrem, por favor, por A mais B. No que é que os 310 milhões de reais da 777 fizeram o Vasco crescer no futebol? Ah, o jogador... Não, as contratações que eles fizeram, eles não pagaram. A cada 100 milhões de reais que a 777 gastou contratando jogador, ela só pagou 18 milhões. Os outros 72 milhões de reais, os outros 70... Ih, caramba, eu tô ficando maluco. Os outros 78 milhões de... 72 milhões de reais, os outros 82 milhões de reais, pronto, 80. Os outros 82 milhões de reais ficou em dívida. Isso mesmo, a cada 100 milhões de reais que a 777 botou no Vasco, não, de jogadores que eles compraram, 82 milhões está em dívida até hoje para o Vasco pagar. 18 milhões só foram pagos, porque a conta é essa. A 777 só pagou 18% das compras que eles fizeram na Vasco SAF. Então a gente não pode se apequenar. Aí falam assim, mas como é que aparece proposta para um monte de clube e só para o Vasco não? E não é possível. É claro. É só o Vasco que tem um problemão na justiça com a 777. É só o Vasco que tem arbitral, tem justiça comum. É dono da SAF do Vasco, Josh One, sendo investigado pela Polícia Federal norte-americana, Ministério Público processando, o mundo inteiro aí, escândalo em cima de escândalo. Quem é que vai se envolver numa loucura dessa do dia para a noite? Interessado em comprar a SAF do Vasco? Tem um monte.
que tem NDA assinado e que não tem NDA assinado, mas tem interesse na SAF do Vasco. Mas quem que vai botar um dinheirão e ficar depois nessa insegurança jurídica? Então é por isso que eu estou falando para vocês. A venda da SAF do Vasco não vai acontecer hoje, amanhã, mês que vem. É muito complexo isso, gente. Vamos botar isso na cabeça de uma vez por todas. Vamos parar de acreditar em mentiroso aí. O torcedor do Vasco às vezes sofre porque prefere ouvir mentira em vez de querer aceitar a verdade. E qual que é a verdade hoje? O Vasco tem que atacar as dívidas, tá na recuperação judicial para tentar atacar essas dívidas, tem que manter salário em dia e trazer o máximo de receita possível. Essa é a máxima dentro do Vasco hoje. Outra verdade, o Vasco tem que se resolver primeiro com a 777 para depois entrar numa outra venda. Por exemplo, a pessoa está casada e está num processo de divórcio. Quer se casar com outra pessoa, está se divorciando. Enquanto não sair a papelada, as duas partes não assinarem o divórcio e o casamento for aí efetivamente cancelado pela justiça, você não consegue casar formalmente com outra pessoa. Você pode até morar junto, mas casar mesmo só quando sair o divórcio. A mesma coisa o Vasco é 777 e outro investidor. Para o Vasco vender a SAF para outro investidor, o Vasco ou entra num acordo com a 777 ou ganha a causa da 777 na justiça para acabar o vínculo deles com o Vasco. Aí o Vasco consegue entrar aí com outro investidor e botar as cartas na mesa e começar a negociar para vender a SAF. É por isso que até agora não chegou uma proposta ainda em concreto, porque qualquer proposta que chegar agora, ela pode ser ofensiva para o Vasco ou pode ser ofensiva para o ofertante. Como assim, Álvaro? Por exemplo, devido a essa situação jurídica agora, se fizerem uma proposta que o Vasco entenda que é baixa, e eles falam, mas tem um imbróglio jurídico, eu não posso botar muito dinheiro, o Vasco pode entender como uma ofensa um valor baixo. Então eles estão pisando em ovos. E se fizerem uma proposta alta, eles vão falar assim, poxa, mas aí se o Vasco está pedindo esse valor alto aí, como é que eu vou botar esse tanto de dinheiro se amanhã ou depois pode dar tudo errado? Para onde vai meu dinheiro depois? Então tem essas situações. Então vamos ser bem sinceros. A primeira coisa, torcedor do Vasco, a gente não pode se apequenar e aceitar qualquer mixaria, qualquer migalha na venda da nossa SAF. Migalha não. 600 milhões não resolvem a venda. E ó, eu não vou nem entrar no mérito se é verdade ou se é mentira esse valor aí de proposta. Se for verdade, o Pedrinho fez certo. Isso não vai resolver a dívida do Vasco. Não vai resolver. Tem gente pensando só em montar time. Só em montar um time agora. Monta aqui agora, aqui e pronto. Aí daqui 2 anos, tá todo mundo do time de agora botando o Vasco na justiça. Aí junta essa dívida de agora, mais a dívida do time que montou agora. Os caras que comprarem a SAF vendem para outro por 800 milhões e vão embora. É assim que acontece. É assim que acontece. E o balcão de negócio não vai parar dentro do Vasco. Gente, para o europeu, eles vêm aqui no Brasil, eles colocam 100, 200 milhões de reais para comprar um jogador. Para contratar um jogador, eles vêm aqui no Brasil com 100, 200 milhões de reais. E para eles, gente, é isso que vocês têm que acordar. Para eles lá é 20 milhões de euros, 40 milhões de euros, 50 milhões de euros. Para eles lá, 50 milhões de euros é 300 milhões de reais. Ou seja, 600 milhões de reais, sabe quanto que é? É 100 milhões de euros. Gente, 100 milhões de euros, tem um monte de jogador mundo afora aí com 25 anos de idade que vale muito mais do que isso. E o Vasco não vale. Mesmo com as dívidas, não vale. Peraí, gente. São essas inversões de valores que botam o Vasco numa furada amanhã ou depois. O segredo é, todo mundo já viu, da primeira vez. O segredo é, calma, se acerta com a 777 na justiça, ou arranca tudo deles, ou faz um acordo com eles, se acerta com eles.
começa o novo estádio, a obra do novo São Januário, mantém as contas em dia, atraindo o máximo possível de investidor, tá? E um time minimamente competitivo para não passar vergonha nos campeonatos nacionais, para não cair, esse tipo de coisa. É doloroso para nós? É. A gente está cansado? Tá. A gente não aguenta mais? Não. Mas esse é o caminho. É não cair num campeonato brasileiro, ficar ali do meio da tabela para cima se der, brigar por uma Copa aqui de mata-mata do Brasil ali, uma Sul-Americana aqui, esbarrar numa semifinal de Carioca ou chegar amanhã ou depois. É isso. Nesse momento, é isso. Eu não vou iludir vocês, torcedores. É isso. Para conseguir pagar as dívidas, a recuperação judicial, o RCE, para ficar tudo para a dívida que está isso, cair para isso. O investidor já vai começar a olhar para o Vasco diferente, vai falar, opa, os caras lá, em pouco tempo, conseguiram fazer um monte de acordo, a dívida que estava aqui já caiu para cá, o time dentro de campo que estava isso aqui já deu uma melhoradinha aqui, o torcedor é muito grande, apoia, tem patrocínio, tem isso, tem aquilo, daqui a pouco está chegando a Nike. Aí o investidor fala, pô, se acertaram na justiça lá, vou fazer uma proposta para comprar esse clube aí. É assim, gente. Ô, gente, numa boa, gente. Se chega aí, poxa, numa boa. Gente, para um sheik árabe desse aí, para esses grupos grandes aí mundo afora, 500 milhões de euros para eles é muito dinheiro para nós, mas para eles não é nada. E para nós aqui é 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. E não vale, e não precisa nem ser isso tudo, não. Nem precisa ser isso tudo. 300 milhões de euros. 3 vezes 6 é 18. Dá 1 bilhão e 800 milhões de reais. Com esse valor, o Vasco paga todas as dívidas à vista, caindo quase pela metade. Sobra quase 1 bilhão para o Vasco aí montar time, manter fluxo de caixa, virar uma potência, virar uma mega potência do futebol aqui da América do Sul. Vai ter visibilidade, vai ter novo estádio, vai ter tudo. Aí vocês vão aceitar, vocês vão se vender por um prato de lentilha? Vocês vão se vender 600 milhões que não paga nem a dívida do clube, 600 milhões que é 1/3 do que o nosso arquirrival arrecadou ano passado inteiro, a gente vai vender um clube de 120, quase 130 anos de história por 600 milhões? É por isso que às vezes a gente escuta alguns amigos na internet falando, cada um tem um Vasco que merece, é por conta disso. Porque o torcedor que acha que o Vasco tem que ser vendido por esse valor, realmente não entende o tamanho da grandeza do nosso clube. Aí depois não dá para reclamar quando o clube passa por certas situações. Muita gente aplaudiu quando o Salgado entrou, muita gente aplaudiu quando deram o golpe no Leve, muita gente aplaudiu quando a 777 comprou a SAF. Agora tá aí o Vasco do jeito que tá. Então parece que muita gente não aprende. Parece que muita gente não aprende. Porque a 777 tinha a obrigação de investir no CT, de pagar a dívida, de contratar jogador. Aí eles contrataram o jogador e não pagaram. Não investiram no CT, não pagaram as dívidas, muito pelo contrário, aumentaram as dívidas do clube. Vocês querem vender a SAF do Vasco rápido de novo? Porque aí chega esse investidor, bota 300 milhões aqui, esses 300 milhões aqui, faz lá um acordão na justiça, diminui um pouco só a dívida do clube, aí os outros 300 milhões, dilui ele em 2 janelas de transferência em 150 milhões de reais aí, monta um time mais ou menos, ganha um título ou outro aqui, daqui 3 anos a gente está do mesmo jeito de novo. É isso? Eu acho que dá pra gente esperar muito mais do que isso. Eu acho que a gente tem que esperar muito mais do que isso pro Vasco. Muito mais, torcedor. Muito mais. Tá bom, meus amigos? Vamos ter fé que dias melhores virão, mas confie no amigo de vocês aqui. Eu sou muito Vasco, que trabalho com a verdade. Esse negócio da venda da SAF é um imbróglio, isso vai demorar. E se o Marinakis não quiser vir pro Vasco, gente, isso só significa que ele não entende a grandeza do Vasco. Aí a culpa não é do Pedrinho, a culpa não é minha, não é sua. A culpa é do cara que não quis vir, é problema dele, pô. Ninguém vai obrigar o cara a vir comprar uma SAF do Vasco. Ninguém vai obrigar. Se ele quiser vir, beleza, seja bem-vindo. Se não quiser, paciência.
Até porque também isso pode ser um movimento, na própria mídia, usando inclusive a imagem do São Paulo para tentar apavorar o Vasco. Ó, vou investir lá, hein? Ou você dá uma baixada na pedida aí, ou eu boto dinheiro lá no rival lá, hein? Pode ser um movimento de mercado, uma especulação de mercado. E se for? Aí o torcedor tá caindo direitinho no golpe, assim, todo mundo caindo encaixotado no golpe. Se for, só uma conjectura minha que eu quero dizer com vocês é que a gente não pode aceitar qualquer narrativa. A narrativa do momento é atacar as dívidas, manter o salário em dia dos jogadores, trazer o máximo de receita possível, um time que não briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Essa é a máxima de hoje. Tá? E, claro, através da recuperação judicial, tentar equilibrar as coisas e o mais rápido possível tentar tirar a 777 ou chegar num acordo para eles seguirem o caminho deles e começar as obras do estádio. É isso que o Vasco tem que fazer, é o que o Vasco está fazendo. E olha que quem me acompanha sabe que eu já critiquei muito o presidente, o Pedrinho, já reclamei muito, já bati muito aqui. Só que tem coisa que a gente tem que ser consciente. Não pode ser igual a Maria vai com as outras, que toda hora muda de discurso por conta de conveniência porque perdeu mais um clássico. Não adianta montar um time para ganhar 2 clássicos, depois perder mais 30 de novo. Tem que ser algo sólido. Tem que ser algo duradouro. Tem que ser algo que fique marcado para sempre na história do Vasco. Algo que chegue, equacione as dívidas, um novo estádio vindo aí pela frente, novo fornecedor de material esportivo, grandes jogadores, dívidas em dia, grandes parceiros comerciais internacionais e a marca ficando mundialmente aí conhecida, pesada em termos esportivo, que é o que a gente quer do Vasco. Gente, sinceramente, senão a gente vai ser só mais um clube. E agora estão usando essa guerrinha de narrativa. Ah, porque o associativo já era. Ah, porque tem que ser SAF. SAF do jeito que foi a 777, em 3 anos eles fizeram o mesmo tanto de dívida que o associativo tinha com 125 de história. Então já que é para ser SAF, que seja a melhor SAF possível, não a primeira que aparecer. Tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fico por aqui. Um abraço. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!